Amém? Graça e paz, igreja. Mais um dia que o Senhor nos concede. E esse dia é hoje, quinta-feira, dia 22 mesmo, né? Dia 22 de outubro. Como o ano já se finda. Nosso dever é agradecer a Deus por mais um fôlego de vida. Nesse dia passado, dia 21, com a grande chuva que aconteceu no Espírito Santo, um dos nossos irmãos em Cristo, da Igreja Evangélica Batista, agora na verdade ele estava na Batista de Campo Grande, se acidentou e veio a óbito ontem, por volta das 23 horas de ontem, quase que eu e Jéssica, se não tivesse chovendo aqui em Vila Rolândia, a gente tinha entrado no carro ontem à noite e descido para o Espírito Santo, ou na madrugadinha de hoje, porque esse irmão que morreu é um irmão que eu conheço ele há mais de 20 anos, e ele está na igreja há mais de 10 anos. Ele entrou bêbado dentro da igreja e foi assim uma conversão assim maravilhosa. Entrou e foi vindo, e foi Deus, foi trabalhando na vida dele, trabalhando, e virou um grande homem de Deus. A nota de falecimento dele ontem foi assim, foi terrível, para mim, para a Jéssica, para minha mãe, para meu pai, para os irmãos, para o bairro nosso lá de Flechal. Todo mundo está muito comovido, muito triste, que é uma morte muito repentina. É um homem jovem, deve ter os seus 45 anos no máximo, e de boa índole, muito gente fina. Aquela menina que vem aqui todo ano, fica lá em casa lá, uma magrinha, que toca contrabaixo, é a filha dele, e a gente tem muito apreço por ela. Ela é como nossa filha na fé também, ela e o pai dela, e Deus o levou. Nesse momento está tendo o velório dele lá na Igreja Batista, no bairro Santo André, em Cariacica. Então a gente não pode perder tempo. No domingo preguei aqui e eu falei sobre estar em um velório. O grande escritor de Provérbios, Salomão, fala que estar no velório é muitas vezes melhor do que estar em uma festa, porque no velório há uma reflexão. E na festa você perde até a cabeça. Então, é o momento de nós ficarmos sempre em reflexão. Todo dia tem gente indo embora. Todo dia tem gente partindo. E não tem tempo para nós ficarmos de facções ou com raiva uns dos outros. Pelo contrário, vamos buscar o Senhor. Temos olhos, temos ouvidos para ver a Cristo e ouvir a Cristo. O nosso texto de hoje, culto de oração, está lá em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, verso 35 ao 43, que vai falar sobre o cego na estrada de Jericó, no caminho de Jericó. Diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola, ou a esmolar, e ouvindo o tropel de multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eis que iam na frente, o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou: que queres que eu te faça?
Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e o seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar? Amado e querido Deus, primeiramente pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, porque os nossos pecados são aquilo que nos faz separar de Ti, é o tropeço que nos distancia de Ti, que nos deixa mais longe de Ti. Por isso, pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessamos a Ti os nossos pecados e o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, e para nos curar, e para tirar toda lepra, tirar toda cegueira e tirar toda surdez. Ó Pai Santo, clamamos o Teu nome, invocamos o Teu nome, para que cada dia mais possamos ouvir a Tua voz e Te enxergar, poder Te ver como Tu és, belo e bondoso. Usa-nos essa noite, Senhor. Usa, ó Deus, o Teu servo na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra, esse texto belíssimo, que é a passagem de Jesus por Jericó. Nessa passagem nós temos dois cegos, os cegos à beira do caminho na entrada, ou o cego à saída de Jericó. Em Marcos fala que saindo Jesus de Jericó, o cego Bartimeu clama a ele. Aqui Lucas fala, Jesus entrando em Jericó, um cego clama a ele. E no caminho de Jericó também Jesus encontra com Zaqueu. Então são vários relatos dentro da passagem de Lucas no capítulo 18, que é um apanhado mais preciso. Lucas foi bem minucioso ao falar sobre Jesus nesse trecho de Jericó, que era a última passagem de Jesus por aquela cidade, porque depois disso Jesus foi levado para o Calvário. E vendo esse trecho que fala sobre esse cego, mostra para nós quão grande dificuldade é para um deficiente visual viver no meio de uma sociedade que não o acolhe, ou que não dá a mão para socorrer, não dá um meio que ele consiga andar com as suas próprias pernas no meio de uma sociedade. Esse cego está num período terrível. Jesus está ali vivendo um momento de grande escassez, onde os deficientes físicos, ou visual, ou auditivo, não tinha vez. O único lugar para eles era à beira do caminho a pedir esmola, pois não tinha aposentadoria. Hoje a pessoa fala, eu sou louca, pega o atestado de loucura, de insano, vai até o INSS, carimba e é aposentado. Nessa época não tinha jeito, você tinha que pedir esmola. E esse jovem ou esse homem cego de nascença, ele estava à beira do caminho para pedir esmola. Introdução do nosso texto de hoje. Todos os homens nascem com os ouvidos, com os olhos e todos os outros órgãos necessários para a sua sobrevivência. Mas dentre tantos, alguns nascem com os olhos, mas não enxergam. Nascem com os ouvidos, mas não ouvem. Com tudo isso, eles continuam a sobreviver, mesmo com a falta deste órgão tão importante, tanto a audição quanto o enxergar. O tema de hoje é: a quem estamos ouvindo? Quem estamos dando ouvido? O que eu estou ouvindo? Aquele que eu ouço, ele me indica o caminho para onde eu vou? Quem eu estou ouvindo?
Vamos lá. Outros nascem com todos os órgãos, mas não ouvem o que é preciso. Tem olhos, mas não enxergam o que é preciso enxergar. Muitas vezes a oportunidade bate em sua porta e nós não ouvimos. Jesus disse: bater. Lembra de Apocalipse capítulo 3? Ele fala: eis que estou à porta e bato. Então Jesus, ele nos chama pela audição. Eis que estou à porta e bato. E ele grita: se alguém ouvir a minha voz. Então precisamos ter ouvidos para ouvir, e precisamos ter olhos para enxergar. E muitas vezes algo bate à nossa porta e nós não conseguimos ouvir, ou algo passa à nossa frente e nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes você está andando e eu falo com o Nicolas assim: Nicolas, cuidado, tem um caco de vidro na sua frente. E se eu não avisar, ele acaba pisando. Ou muitas vezes tem algum bicho peçonhento, ou tem um buraco e você pode cair. Então passa algo na sua frente e você não consegue enxergar, porque o seu aguçar para aquilo não está ajustado. Você não precisa ter olhos para enxergar a Jesus. Você precisa ter uma sensibilidade para enxergar Jesus. O que Jó falou lá no capítulo 42? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Então nós precisamos ouvir Jesus, e ouvindo Jesus, agora eu posso andar com Jesus. Então a oportunidade pode passar na nossa frente e nós não conseguimos enxergar. E eu pergunto para vocês: o que está acontecendo? O que está acontecendo conosco, com a nossa sociedade? Que o mal está à nossa frente e a gente não consegue entender que é o mal. Ou o mal está falando comigo e eu não consigo decifrar que aquilo é o mal. A quem estamos ouvindo? Ou quem estamos dando atenção no nosso falar? Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo, ele bate. Cristo chama. Isso mostra que para nós entrarmos no céu, Jesus tem que bater a porta do meu coração. Não adianta eu vir até a casa do Senhor, ouvir o sermão do pastor, enxergar o pastor, ler a Bíblia, se Cristo não bater a porta do teu coração. A cegueira visual não te impede de entrar no céu. O que te impede de entrar no céu é a cegueira espiritual. Cristo diz, o primeiro ponto, do verso 35 ao 38, esse homem estava à beira do caminho pedindo esmola. Ele estava no ponto estratégico. Ele estava no ponto onde muitas pessoas poderiam passar e o ajudar. Muitas pessoas passavam por ali. Lembrando, Jericó era uma cidade portuária, Jericó era uma cidade de grande movimento. E esse homem não era apenas um homem pedinte, era um homem que tinha algum entendimento. Vejamos. E aconteceu que aproximou-se de Jericó, Jesus. Estava ali um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel, e ouvindo o barulho de muitas pessoas, ele ouviu o andar de muita gente. O que ele fez? Perguntou o que era aquilo.
Então a gente está precisando de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda. Eu noto que vem alguma coisa ao meu encontro, está passando alguém por ali. E logo eu, que preciso dessa ajuda, eu pergunto: o que está acontecendo? Atenção! Está pronto, está com os ouvidos aguçados. Esse homem era cego de nascença, mas os seus ouvidos estavam aguçados para o movimento que estava acontecendo à entrada de Jericó. Logo, a deficiência visual dele não impediu que ele enxergasse que havia alguma situação. Ao ouvir, ele enxergou que alguém importante estava vindo, e anunciaram-lhe dizendo: é Jesus, é o Nazareno. O homem era cego, pedia esmola. Logo, na nossa mentalidade, quando você vê um pedinte na beira da rua, que dorme na rua, logo você fala: é um iletrado, ele é cego, ele não sabe de nada. Esse homem, quando ouviu falar que era o Nazareno, era o Jesus, o Cristo, o que ele fez? Primeiro ponto, ele poderia pedir esmola, me ajuda, porque ele era um deficiente visual, ele poderia pedir esmola, e ele vivia naquele local há muito tempo, sem possibilidade de trabalhar. E talvez no seu pensar, ele poderia falar assim: esse homem que está passando mais dessa multidão poderá me ajudar de maneira extraordinária. Mas não foi o pensar dele. Ele era cego, mas não era surdo. Ele sabia que iria vir um homem que salvaria todos do pecado. Então, de alguma forma, alguém informou para ele, alguém falou com ele, ele ouviu em algum lugar que viria um homem que era filho de Davi, era da raiz de Jessé, que iria salvar o mundo. E esse homem teria poder para curar, não apenas o ajudar com esmola, mas curar. O mais importante de você ser alguém, um pedinte, ou uma pessoa de humildade, uma pessoa de baixo intelecto, pelo menos você precisa saber em algo superior. Existe uma estrada que leva ao céu. Eu preciso saber que caminho é esse, porque eu não estou enxergando, mas eu tenho ouvidos, e eu ouvi falar que tem um homem que pode me trazer um milagre. E que é esse homem? Jesus de Nazaré. Ele vai e exclama, grita em alta voz. Isaías já tinha falado sobre Jesus. E Isaías escreveu no capítulo 11 de Isaías, do verso 1 ao verso 4, que da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, nasceria um homem de justiça, que julgaria, que daria aos humildes e mansos a justiça. E da raiz de Jessé nasceu Davi, e da raiz de Davi veio Jesus. Por isso que todos na Judéia gritavam: Jesus, filho de Davi. Todos sabiam, ele era um cego, mas ele não era um bobo. E ele gritou em alta voz. Vejamos, ele ouviu o barulho de uma multidão e ele perguntou: o que é? E logo que ele pergunta, ele dá o seu grito. Vejamos verso
38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O verso 39, ele grita novamente, mesmo as pessoas repreendendo, mesmo as pessoas querendo falar com ele: não grita, que o mestre não vai te ouvir, mesmo as pessoas fazendo que ele viesse calar a boca, ele insistiu e falou mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele exclamou de uma forma que Jesus viesse entender que aquilo que ele estava sentindo, Jesus viesse sentir. Sentir misericórdia é como se o próprio Jesus viesse a sentir a cegueira daquele homem. Quando a palavra misericórdia foi empregada, é que a dor daquele homem, Jesus também o sentiria. E foi assim que aconteceu. Mesmo com todos contra ele, não deixando que ele se aproximasse de Jesus, não deixando que ele gritasse, falando: cala sua boca, porque Jesus não vai te ouvir, a multidão é grande. E muitas das vezes nós estamos gritando, querendo fazer algo, buscando algo para melhorar a nossa vida social, conjugal, amorosa, diante de Deus, diante da sociedade, e alguém fala: não vai dar certo, não procede, vai parar, que isso vai dar errado, isso é furada. E ele não parou. Da mesma forma, nós não podemos parar, devemos continuar, devemos prosseguir e gritar. Olha o grito-chave: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é quando eu sinto com o meu coração, com a minha alma, aquilo que você está sentindo, a dor que você sente, eu sinto. Isso é misericórdia. Lembra quando Jesus entrou em Betânia e Maria chegou e falou: Jesus, Lázaro morreu. Jesus chorou. Jesus sentiu a dor da perda do irmão de Maria, do irmão de Marta. Vejamos que o grito, ele pode ser estabanado. O grito estabanado, colocado numa posição de palavra-chave, para quem você está gritando, é como um filho está correndo, desinvestado e cai. A primeira coisa que ele grita é o quê? Mãe! Mesmo a mãe ter falado com ele: meu filho, não faz isso, porque você vai se machucar. E se você se machucar, você vai levar uma surra. Ele não pensa duas vezes. Ele se machuca e grita o quê? Mãe. Esse homem cego, ele sabia que tinha um socorro. E o socorro não vinha de médicos, não vinha de curas milagrosas, miraculosas pelos homens. Só viria através de um Salvador. Ele sabia que esse homem poderia curar definitivamente e salvar dos seus pecados. Porque a tradição de cura era salvar, era um salvamento. Porque naquela época, quem nascia com alguma deficiência era como se fosse um amaldiçoado. Fulano nasceu cego, amaldiçoado. Nasceu coxo, amaldiçoado. Nasceu com alguma coisa diferente. É como se ele tivesse sido amaldiçoado. Vamos lembrar do cego à beira do tanque de Siloé? O discípulo perguntou: quem pecou? Quem pecou? O pai? A mãe? Ele pecou? Então já tinha um estigma que alguém poderia ter pecado. E esse homem sabia que Cristo
não apenas curaria da sua cegueira física, mas muito mais do que isso, a cegueira espiritual dele era curada, ele seria salvo. E ele gritou: tem misericórdia de mim. Jesus, logo, verso 40, vejamos. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou. Mas você fala assim: mas Jesus sabia que ele era cego. Jesus não é onisciente, onipresente, onipotente? Ele não sabe todas as coisas? Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ou o que você precisa? Sabe o que Jesus nos ensina nessa hora? Vejamos. Jesus sabe que eu preciso de um emprego. Eu estou desempregado. Ele sabe que eu preciso. Só que Jesus, ele relaciona com nós. Existe uma fidelidade em relacionamento. É igual um casal, marido e mulher. O homem pode ser o homem mais maravilhoso do mundo. Se ele não falar para a Dona Maria que ele a ama, ela vai ficar chateada. A mulher pode ser aquela mulher que mais ama o marido. Ela vai ter que falar que o ama, expressar. Então Jesus sabia que aquele homem era cego. Da mesma forma, ele sabe que você precisa de tal coisa. Talvez você precise de uma casa, precise de um carro, precisa resolver um problema na justiça, precisa resolver um problema com o filho, com o marido, com o neto, com o bisneto, com o vizinho. Jesus sabe que você precisa, mas Ele quer que você se humilhe e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, sente a minha dor, eu preciso resolver um problema. Vejamos, no mesmo capítulo 18, no verso de 1 a 8, fala de uma viúva que precisava resolver uma causa na justiça. E o juiz que ia julgar a causa dessa viúva era um homem mau, iníquo. Nem por isso essa viúva deixou para lá. Essa viúva perturbou esse juiz 1, 2, 3, 4, N vezes. E o juiz: cansei. Eu vou dar a causa para essa mulher. E Jesus fala lá no verso 7 e verso 8: sendo esse homem iníquo, mau, ele julgou a causa dessa mulher e deu favorável a essa mulher. Quanto mais eu, que sou Deus, que amo os meus filhos, muito mais eu farei a vós. Então Jesus, ele indaga esse cego, querendo que o cego falasse a palavra-chave. O óbvio, muitas vezes, o óbvio está na cara e assim mesmo a gente pergunta. Aí a pessoa que é interrogada fala bem assim: mas é o óbvio, para que perguntar isso? Mas a gente quer saber, com o seu falar, com a sua humildade, o que você precisa. Eu sei que você precisa, mas queremos o quê? A humildade, a mansidão. Esse homem poderia ficar nervoso com Jesus. Jesus, eu gritei o Senhor, tentaram me calar e eu continuei gritando, e agora o Senhor me pergunta o que eu quero? Eu sou cego. Mas não, ele falou, verso 41: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, eu quero ver. Respondeu ele: Senhor, eu quero ver.
E a gente com Jesus, um dia eu precisava de R$700 para pagar um cartão de crédito. A dívida era minha. Era minha, Jéssica? Era minha. Quem gastou o excesso do cartão foi eu. Eu não tinha uns R$700 para pagar no outro dia. Eu só ia ter o dinheiro no começo do mês. E dia X venci o cartão. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu tenho que pagar R$700 e eu excedi o cartão e eu tenho que pagar. Senão, vai postergar a minha dívida e só vai piorar. Orei, simplesmente, já estouramos. No outro dia o telefone toca. Antônio, alguém quer fazer um orçamento de elétrico na minha casa? Falei, claro, vou agora. Peguei o carro, cheguei na casa do cliente, olhei, falei com ele, vai ficar com R$700 de serviço. Aí ele falou assim, ótimo, você começa amanhã? Eu começo. Você quer receber o dinheiro agora ou quer receber amanhã? Falei assim, se você me dá agora, meu filho, você vai me salvar legal. Eu tenho que pagar um cartão de crédito de R$700. O homem sacou R$700 limpinho assim, ó, 7, verdinha, me deu. Passei no banco, paguei o cartão de crédito, passei na loja, comprei o material do homem e no outro dia eu fui fazer o serviço da casa dele. Isso é milagre ou não é? Só serve para ver. É verdinha não? Azul, verde é dólar. 7 azul, 7 azul. Verde é dólar. Então, mas valia como dólar. Lembrando, valia como dólar. Então Cristo sabe. Mas eu preciso falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pobre pecador. Eu preciso enxergar o que está na minha frente. Parece que eu estou com os olhos, mas não estou vendo. Então o Senhor fala assim, verso 41. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Olha, muitas pessoas falam assim, existe um livre-arbítrio. Jesus te deu um livre-arbítrio. Existe uma carta de crédito para você pegar, e você vai pegar se quiser ou não. E eu te falo o seguinte, o Senhor deu uma carta de crédito para nós, depositada no meu nome, e eu só vou pegar se eu tiver ouvidos para ouvir e olhos para ver, porque do contrário eu jamais irei. E nós só conseguimos ouvir a voz de Jesus quando Ele abre os nossos ouvidos para ouvir. Olha que o apóstolo João escreve no Evangelho de João, João 10, 27. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Jesus fala assim, segue-me, e todas andam após ele. Então, logo que nós ouvimos a voz, não podemos ficar parados, temos que gritar em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sente a dor que meu coração está sentindo. Você imagina uma mãe que perdeu um filho, parece que a dor não vai sair, a dor no coração que é tão ruim, é tão pesada. Só quem perdeu um filho sabe, parece que seu coração, parece que seu peito foi esmurrado. Quando a minha sobrinha morreu, 2012, parece que eu fui esmurrado, eu fui o peito doendo um tempão. E o Senhor vem com a tua mão de misericórdia e nos traz o consolo. Porque os salvos estarão com o Senhor no paraíso. E eu sei que um dia eu verei a Cristo e todos aqueles que foram antes de mim. Talvez para muitos hoje é um dia de tristeza, é um dia de tribulação, é um dia de lamúria. Mas eu digo para você, não fique quieto.
Grita bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim como aquele juiz iníquo ouviu aquela viúva, quanto mais o Senhor nos ouvirá. Ele está com seus ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor e com as mãos de misericórdia para nos abençoar. Ele nunca está com seus ouvidos tapados e nem com a sua mão retirada sobre nós. Sua mão está pronta para nos socorrer. Os seus ouvidos estão abertos para nos ouvir. E logo, o verso 43, imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. O nosso prosseguir depois do chamamento, depois de tirar a cegueira, depois do milagre, é glorificar a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A conversão é como tirar a cegueira, é como tirar as escamas dos olhos. Quando ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos a voz dele, nosso ouvido é destampado e os nossos olhos são tirados as escamas para passarmos a enxergar a Cristo. E isso, seguimos a Ele. Com isto, damos glórias a Deus em todos os tempos e cantamos, glorificamos e avisamos nossos vizinhos, os nossos parentes: olha, eu era cego, agora eu vejo, eu era surdo e agora eu ouço, eu não andava, agora eu ando, porque o Senhor me salvou, a fé em Cristo me salvou, pois aquele que tem todo o poder para me salvar é apenas Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? O nosso dever é orar sem cessar, lembrando que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, porque os ouvidos estão atentos para ouvir o clamor dos seus filhos. O cego não enxergava, mas o cego ouvia e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor tem misericórdia de nós, e Ele nos guarda, e Ele nos protege de todo o mal. Vamos orar mais uma vez. Amado e poderoso Deus, agora te pedimos, Senhor, e te clamamos. É momento de oração, é momento de clamar a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti, ó Deus, pelos filhos que perderam seus pais, pelas mães que perderam seus filhos, ó Deus, pelas esposas que perderam o marido, pelos maridos que perderam as suas mulheres. Ó Deus, te clamamos pelos enfermos nos hospitais, te clamamos, ó Deus, pelas mães que choram pelos filhos drogados. Ó Deus, que as cegueiras desses homens, dessas mulheres venham a ser retirada pelo poder do Espírito Santo. Que vidas venham a ser restauradas pelo poder do Espírito Santo. Pai, clamamos a Ti, ó Deus, pelas nossas autoridades eclesiásticas no Brasil, pelos missionários espalhados por todo o mundo, pelos nossos missionários ribeirinhos, ó Deus, nas aldeias, entre os índios. Ó Deus, clamamos a Ti pelos evangelistas, pelos obreiros da Tua casa. Ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, por cada vida, por cada cidadão de Virgolândia, por cada cidadão, ó Deus, da grande região de Valadares, por cada cidadão de Minas Gerais, por cada brasileiro. Clamamos a Ti, ó Deus, pelos nossos governantes, pelos nossos, ó Deus, governadores, deputados, senadores, juízes, magistrados em gerais. Clamamos a Ti, ó Deus, porque é momento de clamar. Ó Deus, estamos vivendo um período agora de eleição, e iremos voltar em homens que irão governar as nossas cidades. Dai-nos ouvidos para ouvir a Tua voz, e dai-nos os olhos para enxergar, para que não venhamos andar segundo as vistas, mas segundo a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, todos estão despedidos.